Sejam bem-vindos para mais uma oficina organizada pelo curso de Direito IESB, coordenação, a mando da professora Ani. Todos nós estamos aqui satisfeitos e alegres em poder participar para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu sou o professor Igor Marcelo e estou aqui para fazer de você uma pessoa melhor. Recebam aqui as minhas homenagens, as minhas saudações. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um tema aqui que vai te armar com as suas habilidades necessárias para que você chegue lá no lugar da sua vitória. Nosso tema aqui hoje é direito societário. O nosso tema aqui hoje é direito societário. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui saudar a Beatriz, o Cleiton, a Isabela, o Paulo Sérgio, o Rafael Ferreira, a Raíssa, a Vera Lúcia, a Viviane Pérez, o William, sejam todos bem-vindos. O senhor que assiste essa gravação, a senhora também que assiste essa gravação, receba aquele forte e fraterno abraço. Pessoal, nós estamos aqui, então, dando continuidade aos nossos trabalhos aqui, em sede de oficinas preparatórias para o exame da OAB. Lembre-se, nós temos um inimigo em comum, que é a prova da OAB. E esse inimigo vai ser combatido. Nós estamos aqui para te fortalecer nesse segmento. Então, nós temos uma bateria de oficinas preparatórias para esse semestre. Estamos bastante animados aí com essa proposta da coordenação do curso de Direito para te auxiliar nessa preparação rumo ao sucesso pessoal e profissional. Muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos trabalhar do nosso tema direito societário. Há algumas questões administrativas. Se você não é inscrito lá no WhatsApp, adicionado, melhor dizendo, no WhatsApp provisório do IES, adiciona lá e baixa esse material que eu mandei mais cedo lá no grupo de WhatsApp, tá aí no seu chat, tá? Se você já participa, baixa lá o material para você acompanhar conosco. Se você não participa ainda, adicione, tá aí no chat, adicione o WhatsApp, baixe o material para você fazer o acompanhamento aqui da aula de Direito Societário, que é tudo de bom aí na preparação para a sua fase desafiadora, primeira fase do exame do OAB. Professor, por que nós tememos tanto? Por que os alunos, por que alguns colegas meus temem tanto o direito societário? É porque não abriu o coraçãozinho ainda para a matéria, senhoras e senhores. Direito societário, o direito empresarial como um todo, você tem muito mais acesso às informações do direito societário do que você imagina. Muito mais. É do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, trabalhar com empresários, senhoras e senhores. É claro que na preparação aqui para o exame da OAB, não nos esqueçamos das divisões do direito empresarial. Divide-se em 3 blocos, 3 semestres vocês vão estar estudando aí o direito empresarial. Você tem direito empresarial 1, você tem direito empresarial 2, você tem direito empresarial 3. Direito empresarial 1, direito empresarial 2, direito empresarial 3. Direito empresarial 1, você estuda aí o empresário como um todo. Direito empresarial 2, você estuda títulos de crédito e contratos empresariais. E direito empresarial 3, você estuda falência e recuperação judicial. Professor, por que a proposta, então, estudar direito societário? Senhoras e senhores, porque é a parte que mais cai no exame da OAB. O que mais cai no exame da OAB é o tema Direito Empresarial 1. Dentro desse Direito Empresarial 1 é o direito societário. É o que mais você é cobrado, é o que mais você é cobrada, senhoras e senhores. Então, vamos objetivar aqui foco na matéria, tá? Tem muita gente que tem alguma indiferença com a matéria, tem muita gente aí que fala que direito empresarial é um pouco desafiador. Olha, é questão de você abrir o coraçãozinho para a matéria. E outra coisa, senhoras e senhores, cai no exame do OAB, cai para delegado federal, cai para promotor, cai para magistratura, então não tem conversa, vamos aqui dominar a temática, ok? Senhoras e senhores, como é que é a aula de direito societário em si, nós não vamos falar aqui da abertura geral dos trabalhos em direito empresarial, teorias gerais do direito societário, quem é um empresário, isso aqui, nós vamos direto aqui para falar de direito societário. Isso não impede que você procure o representante de sala e, através do representante de sala, que faz voz entre todos os alunos, requeira que a gente estude aí outros temas específicos de direito empresarial. O tema de hoje é direito societário e estudo das sociedades empresárias, isto mesmo. Vamos aqui, continuando os nossos trabalhos. Você conseguiu baixar o seu material lá no WhatsApp, provisório do IES, Vitor? Quem está conosco aqui? Rafael, Cleiton, Vera, boa tarde, Viviane. Estão conseguindo me ouvir, turma? Tá tudo certo? O áudio tá bacana? O vídeo também?
Tatiana Serpa, as minhas saudações, doutora Tatiana. Seja bem-vinda. Vera Luz, seja bem-vinda. Muito bem. Espero que todos estejam bem, tá? Aqui a gente faz aqui o cumprimento geral. Seleciona uma pessoa, mas o cumprimento aqui é geral. Muito bem. Olha, mais uma vez, se você não está inscrito no WhatsApp provisório do IESB, está aqui no chat, entra lá e baixa o material, ok? Muito bem, sem mais delongas, senhoras e senhores. O direito societário, a gente estuda sociedades. O direito societário, nós estudamos sociedades. E, claro, sociedades empresárias é que a gente aprofunda, né? Eu coloquei aqui para vocês no chat o artigo 44 do Código Civil. Um dos problemas maiores, senhoras e senhores, em direito societário não é o direito empresarial. Não é o direito empresarial. É o direito civil. Exatamente, senhor. Exatamente, senhora. Um dos problemas maiores de entender direito societário não é nem o direito empresarial, é o direito civil. Por quê? Porque nós precisamos falar aí das pessoas jurídicas do artigo 44 do Código Civil, direto dos confins da sua memória. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? As pessoas jurídicas de direito, as pessoas jurídicas de direito privado estão no Código Civil, artigo 44. Pega lá o artigo 44 do Código Civil. Eu transcrevi mais cedo aqui no chat, mas vou transcrever de novo. Olha lá. Vem comigo no chat. Código Civil, artigo 44. Olha lá. As associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos. É claro que dentro aqui do direito empresarial nós vamos estudar as sociedades, ok? Estudaremos as sociedades. O recorte aqui, então, são as sociedades. Então, perceba que aqui já começa a dar contorno da nossa matéria, do nosso tema direito societário. De novo, a dificuldade aqui do aluno enfrentar o direito societário não é o direito empresarial, é a base em direito civil. Remeta a senhora, então, ao artigo 44 do Código Civil, que está aqui no chat. O que nós precisamos trabalhar dentro do direito societário, senhoras e senhores? Comigo no slide, por gentileza. Comigo no slide, por gentileza. Canso somente para o slide. Canso somente para o slide. Ok? Olha lá. Estão acompanhando o slide, turma? Quais são os temas para a sua vitória em direito empresarial, especialmente em direito societário? Iremos trabalhar, talvez não somente na oficina de hoje. Poderemos trabalhar outras oficinas também. Basta fazer um requerimento para a coordenação, que a coordenação está autorizando aí as oficinas para te auxiliar no seu sucesso junto ao exame da OAB. Olha lá, o que nós vamos trabalhar? Introdução, direito societário, classificação das sociedades, sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima, tipos societários menores. Senhoras e senhores, de todas essas informações aqui, a mais importante é a sociedade limitada. Tá? Então, dentro de direito societário, o que mais você é cobrado, o que mais você é cobrada é a sociedade de responsabilidade por cotas limitada. Todo mundo acompanhando o slide, por gentileza? Deixa eu ver como é que estão vocês. A CAN está somente para o slide. Vinícius, saudações, Vinícius, Mar, Fernando, Maria Gabriele, Carolina, Giovanni. Ok, né? Muito bem. Então, olha aqui. Campo, professor. Yasmin, saudações. Igor, seja bem-vindo. Campo para mim. Isso. Muito bem. Olha lá, senhoras e senhores. Depois desse sumário provisório do estudo de direito societário, para você ficar fera na coisa, fera, tem que ter esses tópicos aqui que nós estamos colocando para vocês. Se você dominar isso aqui, você não vai ter problema em direito societário, direito empresarial, direito societário, ok? Agora, uma coisa que é comum, é muito comum ocorrer, é o aluno confundir empresário com sócio. Confundir a pessoa jurídica com a pessoa física do sócio. Começa por aí. Lembra-te que a base nossa em direito societário, o problema não é o direito societário em si, é o direito civil. Professor, como assim pode me dar um exemplo? Posso te dar um exemplo? Você vem comigo aqui. Olha aqui comigo no slide, por gentileza, turma. Comigo, por gentileza, no slide.
Uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa é a figura dos sócios. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Digamos que aqui é a pessoa jurídica. Digamos que aqui é a pessoa jurídica. Vamos lá, tem um layout aqui, ó. Mototáxi é nós que voa. Mototáxi é nós que voa. Aqui é a pessoa jurídica. Muito bem. Esse mototáxi é nós que voa. Esse mototáxi é nós que voa é composto por 3 sócios: Antônio, Benedito e Carlos. Aí vem uma pergunta básica dentro do direito societário. Quem é um empresário? Quem é um empresário? Senhoras e senhores, cuidado com essa pergunta. Leiam o artigo 44 do Código Civil que nós falamos aí, que nós estamos falando em direito empresarial voltado para o direito civil. A base em cima de direito civil, com destaque aí para o desmembramento em direito empresarial. Uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica. Nós não podemos confundir um com o outro, turma. Quem é o empresário aqui nessa brincadeira? Pessoal, o empresário aqui nessa brincadeira é a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. O empresário aqui é o mototáxi, é o CNPJ, é a pessoa jurídica. Professor, então, se o mototáxi é a pessoa jurídica, quem é Antônio? Quem é Benedito? Quem é Carlos? Bom, são pessoas físicas. Ó, professor, isso não sabia. Então tá, só revisando. Então, ó, pessoa física, pessoa física, pessoa física. E quem é Antônio? Quem é Benedito? Quem é Carlos? São sócios, turma. Sócios. Sócios da pessoa. Sócio. Então, o Antônio aqui vai ser sócio. Sócio da pessoa jurídica. E quando alguém te perguntar quem é o empresário, empresário é o CNPJ, empresário é a pessoa jurídica, empresário, no nosso exemplo, é o mototáxi. Turma, vocês estão comigo aqui? Isso aqui é fundamental. Pode parecer até besteira isso que eu estou te falando aqui, mas a maioria das pessoas confunde a pessoa física com a pessoa jurídica. Antônio não é empresário. Antônio, aqui no nosso exemplo hipotético, é sócio. Quando é que ele seria empresário aqui? Quem sabe me responder essa pergunta? Tem muito aluno meu que consegue responder essa pergunta. Quando é que Antônio seria sócio aqui? Ou Benedito? Ou Carlos? Isso mesmo. Se ele fosse empresário individual. Eita, nós! Vamos lembrar, hein? Eita, nós! No nosso exemplo aí, no nosso slide, senhoras e senhores, Antônio seria empresário se ele fosse empresário individual. Quem é o empresário individual? Isso é outra aula. Aqui no nosso exemplo hipotético, quem é o empresário? Empresário é o CNPJ, empresário é a pessoa jurídica, empresário é o mototáxi. Antônio, Benedito e Carlos são sócios que compõem o quadro societário da pessoa jurídica. Ok? Show de bola? E outra coisa também, nós precisamos saber o que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples. O que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples. Sociedade empresária tem requisitos de empresário. Artigo 966 do Código Civil. Se temos lá uma sociedade que tem os requisitos para ser empresário, nós temos uma sociedade empresária. E se faltar um dos 3 requisitos do artigo 966, não é sociedade empresária. E se não é sociedade empresária, é que tipo de sociedade? Outra pergunta clássica que eles vão te fazer no exame da OAB e para delegado federal, inclusive. São as regras do artigo 982, senhoras e senhores. Ou a sociedade ela é empresária, ou por exclusão ela é sociedade o quê? Ou ela é sociedade simples. De novo. Ou a sociedade, artigo 44 do Código Civil. Olha aí no chat. São pessoas jurídicas de direito privado. As sociedades. O objeto do nosso estudo aqui são as sociedades empresárias. Como é que eu identifico, professor, uma sociedade empresária? Com os 3 requisitos para ser empresário do artigo 966 do Código Civil. E se furar um desses 3 requisitos, aí não é sociedade empresária, por exclusão vai ser sociedade simples, regido não pelo direito empresarial, regido pelo direito civil. Aí, de novo,
A banca vai te perguntar: sociedade simples pode pedir recuperação judicial? Sociedade simples pode pedir recuperação judicial? Não. Isso é benefício somente para empresário. Show de bola, turma? Show de bola. Vamos lá, o nosso tempo é curto. Vamos que vamos aqui, ó. Introdução, então. Introdução. Professor, que dia acho, então, direito societário? Olha lá, direito societário é a parte, direito societário é a parte do direito empresarial que se dedica ao estudo das sociedades. Tem pessoas entrando aqui fora do domínio do IESB, toda hora toca uma campainha aqui, mas tem que estar no domínio do IESB, via de regra, né? Via de regra. O direito societário, então, é a parte do direito empresarial, não é civil, é empresarial, direito empresarial que se dedica ao estudo das sociedades. Estudos das sociedades. É isso que toca aqui para nós. E se nós estamos falando sociedade, turma? Sociedade é gênero que comporta duas espécies. Quais são as espécies de sociedade mesmo? Isso mesmo. Ou a sociedade ela é empresária, ou ela é empresária, artigo 966 do Código Civil, ou ela é sociedade simples. Ou ela é empresária, direito empresarial, ou se faltar um dos requisitos para ser sociedade empresária, são 3, vai ser sociedade simples. Ei, não se iluda, doutor. Ei, não se iluda, doutora. Apesar da sociedade simples ser regida pelo direito civil, ela tem um papel preponderante e importantíssimo aqui para nós. De novo, apesar da sociedade simples ser regida pelo direito civil, ela tem a sua importância aqui para nós? Sim, ela tem a sua importância aqui para nós. Por quê? Porque ela forma a teoria geral das sociedades. Daqui a pouco, um pouco à frente, eu vou falar com mais riqueza de detalhes, tá? Então, não discrimine a sociedade simples. Por quê? Porque ela forma a teoria geral das sociedades. Cada tipo societário tem sociedades contratuais, cada tipo societário contratual tem um capítulo específico no Código Civil dedicado a eles. No caso concreto, o que faltar para esse tipo societário, adivinha que as regras que nós vamos aplicar? Regras da sociedade simples. Por isso que é importante também a gente não discriminar a sociedade simples. Juntos, turma? De novo, sociedade é gênero que comporta duas espécies. Ou é sociedade empresária, sociedade empresária, sociedade empresária, artigo 966 do Código Civil, artigo 966 do Código Civil, 3 requisitos. Ou se furar qualquer um desses 3 requisitos, vai ser o quê? Será sociedade simples. Sociedade simples, regida pelo direito civil, que forma a teoria geral da sociedade. Show de bola, show de bola. Ô, professor, o que é sociedade? Pois então, a tradição é que sociedade, olha lá, ó, vem comigo aqui. União de duas ou mais pessoas. União de duas ou mais pessoas. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Via de regra, a gente utiliza como exemplo pessoa física, mas poderia ser pessoa jurídica? Pode ser pessoa jurídica. Que pratica uma atividade econômica, que busca o lucro e que esse resultado seja partilhado entre os sócios. Isto é sociedade. Duas ou mais pessoas. Conceito originário de sociedade. Tá? Acontece, senhoras e senhores, acontece, Letícia, Antônio Pereira, Igor de Souza, Edmar, William, Vinícius, Andréia, Cleiton, Aline, Jacira, Stephanie, Amanda, Guilherme, Clodoaldo. Sejam todos bem-vindos, hein? Já cumprimentei, meu cumprimento de novo. E quem não cumprimentei, ó, forte fraterno abraço agora. Acontece, professor, que eu já vi falar em sociedade unipessoal. Pois é aí que a porca torce o rabo. A sociedade unipessoal é a sociedade de uma pessoa só. Acredite. Por quê? Porque tem uma evolução doutrinária. Vem comigo aqui então. Atenção. A sociedade já é vista como organização. Quando a gente fala em organização, estamos falando em que tipo de teoria? Teoria dos atos de comércio, teoria das corporações de ofício ou teoria da empresa? São 3 teorias de direito empresarial: teoria das corporações de ofício, teoria dos atos de comércio e teoria da empresa. Matéria que cai também na sua prova da ordem, tá? Mas não é aula de hoje. Organização, teoria da empresa. Boa, doutor. Boa, doutor. Ó, teoria da empresa. É a teoria atual que rege o direito empresarial na atualidade. Teoria da empresa. E a teoria da empresa, senhoras e senhores, teoria italiana,
1942, trazido pelo Código Civil de 2002, no artigo 966, a teoria da empresa prestigia, privilegia, dá um destaque para a organização empresarial. Então, hoje, na doutrina moderna, a sociedade ela não é vista mais como uma união de duas ou mais pessoas, ela é vista como organização. Por isso que você vê aí uma sociedade de uma pessoa só, que é organizada. Ok? Tá? Mas não se preocupe que isso aí é teoria de direito empresarial, teoria da empresa, daqui a pouco a gente aprofunda mais a temática. Então, hoje você pode ter uma sociedade com duas ou mais pessoas, mas também poderemos ter uma sociedade com uma pessoa só? Poderemos ter uma sociedade com uma pessoa só. Por quê? Porque hoje, segundo o slide que você está acompanhando aí, senhor, que você está acompanhando aí, senhora, sociedade para nós, doutrina atual moderna, é organização e não a junção de duas ou mais pessoas. Tudo bem. De novo, no slide, essas sociedades, com base na organização, uma pessoa somente, ela tem um nome, chama sociedade unipessoal. Você vai ver várias sociedades unipessoais aí, tá? Várias sociedades unipessoais aí. Vamos lá. Importante, o conceito de sociedade do Brasil permanece sendo união de duas ou mais pessoas. Ainda continua sendo o conceito de duas ou mais pessoas, apesar de ter essa sociedade unipessoal na evolução da doutrina empresarial moderna. Você tem algumas situações transitórias que uma sociedade aí, via de regra, eram de duas ou mais pessoas, depois parte aí para sendo uma pessoa só única e vai se transformando em outros tipos societários. Olha aqui, existem situações transitórias. Existem situações transitórias em que a sociedade irá funcionar com um sócio apenas. E algumas exceções aqui também ao sistema. Algumas exceções de caráter permanente. Quais são essas situações transitórias, professor? Olha lá. Empresa pública, sociedade subsidiária integral, sociedade unipessoal de advocacia e sociedade unipessoal limitada. Você percebeu, senhor? Você percebeu, senhora, que a sociedade unipessoal limitada está até grifada, não é? Está até grifada. Por quê? Porque isso aqui é objeto de cobrança na sua prova, muito. Isso aqui tem alteração legislativa recente, Lei da Liberdade Econômica. E essa sociedade aqui tem apenas o quê? Apenas um sócio. Apenas um sócio. Sociedade unipessoal limitada. Daqui a pouco eu aprofundo o tema. Muito bem. Empresa pública, vamos fazer um voo superficial. Empresa pública. Qual que é o único sócio de uma empresa pública? Pessoa jurídica de direito público. Sociedade subsidiária integral. Trata-se de uma sociedade anônima. Olha aqui, turma, aqui é uma SA. Lembre-se daquela musiquinha besta? Se é para sorrir, é com patati. Se é para chorar, é com a SA. Eu sei que é ridículo. Eu sei. Eu sei que é brega, mas você memoriza. Nosso objetivo aqui é você memorizar. Se é para sorrir, é com patati. Se é para chorar, é com a SA. Lembre-se que a SA tem lei própria, a Sociedade Anônima, a 6.404 de 1976, tá? A lei das SAs. Dá uma aula só para isso aqui. Quem sabe está na nossa sequência aí. Vamos mandar um projeto aí para coordenação, a proposta, né? Então aí, ó. A Sociedade Subsidiária Integral. Trata-se de uma sociedade anônima cujo único sócio é outra sociedade brasileira. Posso te dar exemplo daqui a pouco, tá? A Sociedade Unipessoal de Advocacia é uma alteração legislativa. Desde 2006, alterou o Estatuto da Advocacia e hoje o advogado poderá ter uma sociedade de um único advogado, poderá ter a sociedade de um único advogado. Chama-se Sociedade Unipessoal de Advocacia. Também é uma matéria que dá uma aula só para isso aqui. Provavelmente o seu tio de ética também aprofunda o tema. Agora, o que importa para nós é aqui, ó, Sociedade Unipessoal Limitada. Aqui é importante. Eu posso dizer para você que dentro desses temas que nós estamos falando aqui de sociedade com um único sócio, de uma pessoa só, o mais importante é a Sociedade Unipessoal Limitada. Sociedade Unipessoal Limitada que é a prima primeira da Sociedade de Responsabilidade por Cotas Limitada.
tem aula específica do tema. Como aqui é uma introdução, é só para você ficar ligado no que funciona na sistemática geral. Via de regra, ainda no Brasil, sociedade é classificada como união de duas ou mais pessoas. Excepcionalmente, nós temos algumas situações excepcionais aí que vai admitir um único sócio. São essas que nós estamos trabalhando aqui. Ainda dentro dessa abertura, dessa introdução do direito societário, nós precisamos classificar as sociedades. Classificação da sociedade. Não se esqueça, hein, turma? De novo, hein? Sociedades. É gênero que comporta algumas espécies. Ou a sociedade ela é empresária, nunca é demais repetir, ou a sociedade ela é empresária, ou a sociedade ela é simples. De novo, sociedade empresária, direito sociedade empresária, direito empresarial. Empresarial. Posso pedir recuperação judicial? Sim. E sociedade simples? Sociedade simples não é direito empresarial, turma. Sociedade simples é direito civil. Direito civil. Posso pedir recuperação judicial aqui? Não. Não posso pedir recuperação judicial aqui. É uma pergunta que tem uma relevância muito grande. Sempre estão perguntando a diferença entre sociedade empresária e sociedade simples. Colocam um caso, colocam um case que tem cara de sociedade empresária, requisito de sociedade empresária, mas não vai ser sociedade empresária, vai ser sociedade simples. E vão te perguntar, no caso concreto, olha para mim, doutor, isso aqui é muito sério. E vão te perguntar, no caso concreto ali do papel, do exemplo, se aquela sociedade pode pedir recuperação judicial. De novo, está maquiada como sociedade empresária, tem cara de sociedade empresária, tem inclusive requisitos para ser sociedade empresária, mas não vai ser sociedade empresária, vai ser sociedade simples. Sociedade simples, nós não podemos pedir recuperação judicial. Ok? Muito bem, muito bem. Como é que se classificam as sociedades, professor, aqui? Como é que se classificam as sociedades? Então, nosso tema, dentro de direito societário, que é o estudo das sociedades, vamos falar de classificação. Classificação das sociedades. Tem algumas classificações aqui, ó. Quanto à natureza do ato constitutivo, quanto à natureza da atividade praticada, quanto à importância dos sócios ou do capital investido, quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, que é importantíssimo. Vou até colocar aqui, ó, um asterisco vermelho. Importantíssimo. Responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. E quanto à aquisição da personalidade jurídica. Pessoal, direito societário, Ericácia, não é difícil, Paulo Sérgio. Direito societário não é difícil. Mas o quê? É importante você ter algumas bases do direito empresarial. E antes mesmo de ter base do direito empresarial, tem um outro alicerce aqui embaixo, que é o direito civil. Muitas das vezes, o aluno tem dificuldade em direito societário, de novo, não pelo direito societário em si, mas sim pelo direito civil. Se você é um aluno, se você é uma aluna que tem dificuldade com direito empresarial, mas quer superar essa dificuldade, turma, o ideal é que você volte os seus estudos lá em direito civil, parte geral de direito civil, das pessoas, livro 1, das pessoas, pessoas físicas, pessoa jurídica, e ver o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Dentro de pessoa jurídica, o artigo 44 para nós é fundamental. Está aí no chat, o artigo 44 do Código Civil. Fundamental. É importante você fazer esta revisão e fortalecer a sua base em direito civil para depois fortalecer a sua base em direito empresarial, ok? Não se esqueça. Como as oficinas desse semestre são oficinas voltadas para o exame da OAB, se você está caindo aqui agora de paraquedas, você caiu num campo de batalha minado. Por quê? Porque o direito societário é o que mais é cobrado no exame da OAB. É sério, professor? É sério. O que mais é cobrado. De novo, o que é mais cobrado no direito empresarial? Direito societário. Depois você tem títulos de crédito. Professor Júlio, você está estudando títulos de crédito, não é? O direito cambiário, né? Você estuda letra de câmbio, você estuda cheque, nota promissória.
Então, você tem aqui o direito empresarial. Dentro do direito empresarial, o que é mais cobrado é o direito societário. Depois você vem para direito cambiário, estudo dos títulos de crédito, a Lei Uniforme de Genebra. E depois você vem ainda para aquela lei especial, a 11.101 de 2005, Lei de Falência e Recuperação Judicial. Aí a falência e recuperação judicial, turma, parece política do café com leite na FGV, com relação ao exame da OAB. Uma prova pede falência, na outra pede recuperação, eles ficam fazendo essa dobradinha aí, tá? Mas, de novo, desses 3 blocos de direito empresarial, o que você é mais cobrado é o direito societário. E para você entender de direito societário, professor, sério, sério. Por isso que a oficina de hoje é direito societário. Mas para entender direito societário, você precisa voltar lá e fortalecer suas bases em direito civil. De novo, artigo 44 aí. O que é sociedade? O que é uma sociedade empresária? O que é uma sociedade simples? E, pelo amor de Deus, canta para mim, por favor. Canta para mim. Momento importante da oficina. Momento importante da oficina. Olha para mim, senhor. Olha para mim, senhora. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Não vamos confundir a pessoa jurídica com a pessoa dos sócios. Pessoa dos sócios. Sócio é pessoa física. Via de regra, é pessoa física. Pode ser pessoa jurídica? Pode ser pessoa jurídica. Mas facilitar o nosso exemplo aqui, ó. Uma coisa são os sócios da sociedade. Sócios que compõem o quadro societário de um empresário. Mas o empresário, para nós aqui, é a pessoa jurídica. Ok? Isso tem que ficar cristalino na sua memória, que aí o resto fica muito fácil de você trabalhar. Então, quando nós falarmos de empresário, que empresário é gênero que comporta 2 espécies. Empresário é gênero que comporta 2 espécies. Ou é empresário individual, ou é sociedade empresária, ou é sociedade empresária. De novo, empresário é gênero que comporta 2 espécies. Olha para mim, duas espécies. Ou é empresário individual ou é sociedade empresária. Ou é empresário individual ou é sociedade empresária. Empresário individual é a pessoa física que odeia sócio. Tem ele na modalidade júnior. Você lembra o nome dele? Do empresário individual na modalidade júnior? Muito bem, é o MEI, microempreendedor individual. Mas a aula de hoje não é empresário individual, nem MEI. A aula de hoje é o quê? A segunda espécie de empresário. Sociedade empresária. Direito societário. Sociedade empresária, que comporta 5 espécies. 5 espécies. Ok? Muito bem. Voltemos aqui para o slide, então. Voltemos para o slide. Se você não está com o slide, por favor, entre no grupo de WhatsApp do IESB, que tem lá o material de apoio. Professor, não estou inscrito ainda, está aqui no chat. Deixa eu transcrever aqui para você, Tony. Rapidinho. Ó, de novo aqui no chat. Vamos, compartilhando a tela. Tá compartilhado? Ótimo, excelente. Bora? Ó, professor, eu não estou com esse material ainda não estou inscrito no WhatsApp do IESB ainda. Vai lá. É um WhatsApp provisório, só para material de apoio e informações básicas. Eu e o professor Rafael Mesquita, a gente não fica colocando muita informação lá não, porque o seu tempo é muito curto, nós sabemos disso. Ok? Só colocamos o que é principal para você. Os dias das oficinas e material de apoio. Show de bola? Show de bola. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você está inscrito, vai lá e baixa o material da aula de hoje. Inclusive, a aula do professor Gleidson está lá também. Vamos focar aqui, professor. Vamos. Foco na foca. Bora lá. Voltemos aqui. Classificação das sociedades. E também temos aqui quanto à aquisição da personalidade jurídica. Vamos repassar? Vem comigo aqui, tudo. Vamos repassar. Tá, ó, é aula pauleira, hein? Direito societário aqui é aula pauleira. De novo, se você tiver dificuldade com o tema, aproveita aí que a coordenação do curso de Direito está disponível para superar suas dificuldades. Peça ao seu representante de sala de aula que entre em contato com a coordenadora, a professora Ani, e requeira aí uma aula de nivelamento em algum tema. Por exemplo, professor, não lembro mais quem é empresário. Quais são os requisitos para ser empresário? Que diabo é a teoria da empresa? Vai lá, manda um requerimento para a coordenação que ela vai autorizar isso aí para vocês, ok? De novo, então, classificação das sociedades. Quanto à natureza do ato constitutivo, quanto à natureza da atividade praticada, quanto à importância dos sócios, quanto à responsabilidade dos sócios pela obrigação social e quanto à aquisição da personalidade jurídica. Desses 5 tópicos, qual que é o mais importante? Muito bem, é o 4. Responsabilidade do sócio. A responsabilidade do sócio é IML, turma. IML. Igor Marcelo Lima, professor? Não, não é Igor Marcelo Lima.
Instituto Médico Legal, professor? Não, mas serve para você memorizar, IML. Então, são 3 tipos de responsabilidade. São 3 tipos de responsabilidade. Ou ela é ilimitada, ou ela é limitada, ou ela é mista. Isso mesmo, ou ela é mista. Então, ó, dá até para dividir, ó. IML. Responsabilidade ilimitada, responsabilidade limitada e responsabilidade mista. Daqui a pouco a gente retoma. Mas é a classificação mais importante. É a classificação mais importante. É a classificação mais importante. Show de bola. Comecemos então quanto à natureza do ato constitutivo. Ato constitutivo, vamos montar uma sociedade empresária, vamos montar uma sociedade empresária. Cam para mim, por favor. Cam para mim, por favor. Isso. Vamos montar uma sociedade empresária. Todos aqui somos sócios. Todos quem, professor? Todos que estão aqui nessa ilibada sala virtual. Olha aqui. A Aline, a Amanda, a Andréia, a Ângela, o Antônio, a Beatriz, o Cleiton, o Edmar, a Ericácio, o Fernando, a Francilene, Giovanni, Guilherme, Ieda, Igor, Isabela, Jacira, Júlio, Laura, Letícia, Luna, Márcia, Maria Gabriele, Maria Isabel, Mário, Sebastião, Paulo Sérgio, Rafael Ferreira, Raíssa da Cunha, Robert Val. Opa, lotou a sala hoje, mas que coisa boa, fico feliz. Sabrina de Oliveira, Sabrina Ribeiro, melhor dizendo, Stephanie, Tatiana Serpa Guimarães, Vanessa, Vera Lúcia, Vinícius, Viviane, William e Yasmin. Todos nós somos sócios. Todos nós somos sócios. Inclusive eu, professor Igor Marcelo. Quem está aí na sala 58 hoje? É o Ira, Gabriel, quem está aí? Você também é sócio. Ah, Moisés, saudações, Moisés. Então, todo mundo aqui é sócio. Nós vamos montar um bar. Bora, sociedade empresária. Vamos montar um bar. Sociedade, lembre-se. Via de regra, o que é uma sociedade? União de 2 ou mais pessoas físicas. Ou jurídica, mas vamos trabalhar com pessoa física. União de 2 ou mais pessoas. Então, quem são os sócios? Todos nós aqui. Todos nós. Nós vamos dar vida para uma pessoa jurídica. Que objeto social que nós vamos explorar? Vamos montar um bar. Esse é até o nome dele. Qual o nome do nosso bar, turma? Não, não é o Boteco do Jair, não. Não é o Boteco do Jair. O Boteco do Jair é da concorrência. Não. O Boteco do Jair é direito penal. Muito bem. Bar Inimigos da Prova da OAB Limitada. Muito bem. Vamos montar o bar. Bar Inimigos da Prova da OAB Limitada. De novo, quem são os sócios? Todos nós. Viu, Rafael? Viu, Edmar? Viu, Letícia? Viu, Stephanie? Viu, Maria Isabel? Todos nós somos sócios. Inclusive você, Moisés. Inclusive você que assiste essa gravação. Cada um vai dar uma participação, um impulsionamento, uma contribuição, Vinícius Vieira, para que a pessoa jurídica se desenvolva. Então, nós vamos passar entre nós. Por exemplo, o Cleiton Correia vai dar R$1 milhão, a Yasmin 500 mil, o Roberval mais R$1 milhão, o Vinícius Vieira 100 mil reais, eu vou dar R$10. Professor, né? A Jacira vai dar 500 mil. Junta tudo isso aí que nós vamos aportar capital na pessoa jurídica. Mas a gente tem que ter algumas regras, algumas leis. Quem vai ser o administrador? Uma pessoa? 2? Vai ser a Amanda Souza? Vai ser a Yasmin? Vai ser as 2? Sabemos? Como é que vai se compor o capital social? Quando é que você pode sair da sociedade? Quando é que o sócio pode se retirar? É uma sociedade por prazo determinado ou uma sociedade por prazo indeterminado? Não sei. Quem que vai decidir isso? Aquilo que faz lei entre as partes. Aquilo que faz lei entre as partes. E como nós estamos falando de uma sociedade de responsabilidade por cotas limitada, matéria que dá uma aula específica, não se esqueça, tá? Se você quiser, converse com o seu representante de sala, para a gente chamar 2 aulas aí. Sociedade limitada, que é a mais importante, sociedade limitada, que é a mais importante. E você, pastor Edmar, nós poderíamos trabalhar a sociedade anônima também, hein? Né, Júlio? De todos vocês aqui, poderíamos trabalhar a sociedade anônima, dar uma aula específica. Muito bem. Mas vamos voltar para a limitada. Qual é o nome do nosso bar mesmo? Bar Inimigos da Prova da OAB Limitada. Então, como é que nós vamos dar vida para essa sociedade empresária? Com um contrato.
Chama-se ato constitutivo. Qual que é o ato constitutivo de uma sociedade de responsabilidade por cotas limitada? É um estatuto. Digo, é um contrato social. Estatuto para SA. É um contrato social. Sociedade limitada é uma sociedade contratual, contrato social. Sociedade anônima, lei especial, estatuto social. Outra aula. Tá bom, cara? Contrato social. Então a gente faz o contrato social, passa para cada um de nós assinarmos e vamos lá na junta comercial e registramos. É obrigação geral do empresário registrar-se na junta comercial antes do início da sua atividade. Viu, Andréia? Viu, Aline? Antes do bar entrar em atividade, o bar Inimigos da Prova da OAB, nós temos que registrar os nossos atos constitutivos na junta comercial, matéria de obrigações gerais do empresário. Então, qual que é o ato constitutivo da nossa sociedade empresária, cujo nome é Bar Inimigos da Prova da OAB? É um estatuto ou um contrato social? Vou compartilhar a tela com você de novo aqui. Vamos lá, vamos voltar para a classificação. Eita, nós. O tempo é curto, mas vamos lá. Na cadência do samba. Voltemos. Natureza do ato constitutivo dentro da classificação de sociedades empresárias. Ou é um estatuto, ou é um contrato social. Então, no nosso caso, como é uma sociedade de responsabilidade por cotas limitada, comigo no slide, por gentileza, será um contrato social. Será um contrato social. Por quê? Porque vai ser uma LTDA. Bar Inimigos da Prova da OAB Limitada. Responsabilidade limitada. E o estatuto social seria para uma sociedade mais burocrática, uma sociedade mais ampla, uma sociedade mais complexa. Geralmente, o estatuto social é para uma sociedade anônima, SA. Se é para sorrir, é com Patati. E se é para chorar, é com SA. Acho brega demais esse negócio. Mas a galera entende. Vamos lá. E o que é um contrato social? É aquilo que nós falamos, é um ajuste de vontade. É um ajuste de vontade. Todos nós aqui vamos ajustar nossas vontades. A Maria Isabel, a Amanda, a Stephanie, o William, a Vera, o Fernando, a Aline, o Clayton, a Viviane, a Sabrina. Todos nós vamos ajustar a sua vontade. Todos nós estamos aí com ânimos para constituir uma sociedade empresária. Nós chamamos isso de affectio societatis. E como é que a gente reduz isso a termo? Como é que a gente utiliza um instrumento para dar vida para essa sociedade? Através de um contrato social. Então, o contrato social é um acordo. Contrato social é um acordo. Um acordo de vontades que segue as regras formais de direito contratual comum. Muito bem. Já o estatuto social, turma, já muda muita coisa. O estatuto social é para SA. SA é muita grana, hein, turma? Muda muita coisa com SA. Então, o regulamento é diferente, tá? Aqui a natureza jurídica é de regulamento, não de acordo de vontades. Tá bom? Então, a natureza basicamente da diferença desses dois instrumentos aí. Quanto à natureza da atividade praticada, dentro da classificação das sociedades empresárias. Olha aqui, você tem sociedade simples e sociedade empresária. Você tem sociedade simples e sociedade empresária. Sociedade empresária que exerce atividade econômica para a produção de bens, produção de serviços, circulação de bens, circulação de serviços. É uma atividade empresária. Isso aqui, turma, está no artigo 966 do Código Civil. 966 do Código Civil. Tá? São os requisitos para ser empresário. São 3 requisitos para ser empresário. 3 requisitos para ser empresário. Habitualidade, continuidade, não eventualidade, busca do lucro e organização empresarial. Tá? Depois você pega o artigo 966 e dá uma lidinha lá. Turma, se faltar um desses requisitos aqui, se furar um desses requisitos, se furar aqui a organização empresária, por exemplo, então nós não temos aí a figura de atividade empresária. E se nós não temos uma sociedade que não seja empresária, por exclusão, ela vai ser que tipo de sociedade? Sociedade simples. De novo. Ou a sociedade ela é empresária, olha para mim, turma, isso aqui é importante. Regras do artigo 982. Ou a sociedade ela é empresária, ou a sociedade ela é empresária, com todas as hipóteses, requisitos para ser empresário. Se furar qualquer um deles, não vai ser sociedade empresária, vai ser sociedade simples. E sociedade simples é regida pelo direito civil, logo não pode pleitear recuperação judicial. Juntos, turma. Importantíssimo. Importantíssimo. Ah, o 982. Quer pegar seu Código Civil e dar uma notada lá, turma? 982.
Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. 967, 966. E se não for, e se furar um desses requisitos, aí não vai ser sociedade empresária, vai ser que tipo de sociedade? Simples, olha lá. E simples as demais. Turma, isso aqui capota na sua prova. Capota. Se você quiser colocar até um asterisco vermelho aqui. De novo, vamos colocar um exemplo, um case de uma sociedade, tem cara de ser empresária, tem até requisitos para ser empresário, mas não vai ser empresária. Parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Excluídos do conceito de empresário. E vão te perguntar se pode pleitear recuperação judicial ou não. Não pode. Por quê? Porque é regida pelo direito civil. São os excluídos do conceito de empresário ou aqueles que exercem atividade econômica civil. De novo, excluídos do conceito de empresário ou aqueles que exercem, aquelas sociedades que exercem, ou as pessoas que exercem atividade econômica civil. Não podem pleitear recuperação judicial. Via de regra, não. Quando é que podem? Quando eles se transformarem em elemento de empresa. Mas isso é outra aula. Muito bem. Parágrafo único do 982. Independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Interessante também isso aqui, ó. Então, a SA sempre vai ser uma sociedade empresária e a sociedade cooperativa. E a cooperativa sempre vai ser uma sociedade simples, tá? O 982, caput e o parágrafo único são artigos, são informações relevantes para você destacar no seu Código Civil. Ok? Muito bem. Olha, a sociedade anônima sempre será uma sociedade empresária, já a cooperativa será sempre uma sociedade simples. Parágrafo único do artigo 982. Muito bem. Quanto à importância dos sócios para o capital investido, turma, tempos atrás, dava muita importância para a pessoa do sócio. Por exemplo, se o professor Júlio César é um sujeito bom de venda, cativante, todo mundo gostava dele, então ele tinha uma importância muito grande para a sociedade. Mesma coisa a Andréa Lilian. Todo mundo gosta de conversar com a Andréa Lilian, pessoa cativante, pessoa boa de venda. Já eu nem tanto. Mas, então, quando vamos montar uma sociedade, nós vamos dar destaque, vou conjugar no passado, daríamos destaque a essas pessoas que chamam as outras, que fazem aí essa sociedade andar. Mas pelas características das pessoas. O problema é que, na atualidade, essa classificação caiu por terra, porque está valendo mais é o quê? É o capital investido e não a qualidade da pessoa. Para o direito empresarial, nós não estamos preocupados com a qualidade das pessoas, e sim com o capital investido. Então, essa classificação aqui, com relação a pessoas de sociedade de capital, isso caiu por terra. Isso caiu por terra em termos de relevância. Ó, sociedade com relação à importância do sócio, ou é uma sociedade de pessoas, ou uma sociedade de capitais. Essa classificação aqui já não tem tanta relevância mais. Mas vai que, no exemplo aí, isso pode cair em sua prova, tá? Depois você dá uma aprofundada aí. Olha aqui, ó. Importante. Existe alguma doutrina que entende não ser mais relevante esta distinção. Então, não vou aprofundar o tema nisso aqui, não. Agora, quanto à responsabilidade dos sócios, aí sim é a pauta principal da classificação das sociedades, com destaque à sociedade empresária. Estamos trabalhando direito societário, senhor. Estamos trabalhando direito societário, senhora. É a parte que mais é cobrada no exame da OAB. Dentro do estudo de direito empresarial, que é 3 semestres, no semestre 1, o que abre os trabalhos, a parte mais importante é o direito societário, que é o estudo das sociedades. Que você tem sociedade que é empresária e você tem sociedade que não é empresária. Ou a sociedade ela é empresária, com requisitos para ser empresário, lá do artigo 966 do Código Civil, ou se furar um dos 3 requisitos, não vai ser sociedade desempresária, vai ser sociedade quê? Sociedade simples. Sociedade simples. Regras do artigo 982. Professor, por que eu tenho que estudar sociedade simples? Porque, apesar dela ser regida pelo direito civil, ela forma a teoria geral da sociedade. Sociedade simples forma a teoria geral da sociedade. Sociedade simples forma a teoria geral da sociedade. Cuidado com isso. Então, dentro de classificação das sociedades, o que mais importa para nós aqui é com relação à responsabilidade do sócio.
A responsabilidade sócia é IML. IML. É brega, mas você vai memorizar. IML. Igor Marcelo Lima. Instituto Médico Legal. É isso, professor? Não, é ilimitada. Ilimitada. Limitada. Ou mista. Ou mista. Cai pouco. Essa mista aqui, ó. Cai pouco. O que cai mais? Ou a sociedade ela é limitada, limitada ao valor das suas cotas, limitada ao valor das suas ações. Limitado ao valor das suas cotas ou limitado ao valor das suas ações. Quer ver, turma? Rapidamente? Porque não dá, né? Nosso tempo aqui é muito curto. Ó, um quadrinho básico aqui, turma. Ó, rapidinho. Canso somente para o slide. Canso somente para o slide. Direito societário é o estudo das sociedades com destaque para a sociedade empresária. Juntos, juntos. Sociedade empresária. Porque lembre-se, a sociedade ou ela é empresária ou ela é sociedade simples. Sociedade empresária. Sociedade empresária. Estão comigo, turma? Estão ouvindo a minha voz? Conseguem ver o slide? Sociedade empresária. Obrigado, Roberval. Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. Sociedade empresária. Olha, eu vou puxar alguns galhos aqui, alguns ramos. Eins, Zwei, drei. Aqui para cima. Vier, fünf. Aqui para baixo. Sociedade empresária é gênero que comporta 5 espécies. Sociedade empresária personificada. Sociedade empresária personificada é gênero que comporta 5 espécies. 5 espécies. Quais são elas, professor? Quais são elas? Sociedade em nome coletivo. Sociedade em comandita, que divide em duas. Ou é comandita simples, ou é comandita por ações. Sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações. Professor, por que eu nunca ouvi falar nessas sociedades, nesses tipos societários empresariais que não fosse numa aula de direito empresarial? É porque isso aqui não cai na sua prova. Não com tanta importância igual, com tanta relevância igual com os dois de baixo. Porque na prática você não vai ver esses dois tipos aí de cima. Agora os de baixo, sim. Quais são eles, professores de baixo? Então, ó, sociedade de responsabilidade por cotas limitada. Posso até puxar aqui, ó. A SUL, Sociedade Unipessoal Limitada. Lembra lá que é uma sociedade unipessoal? Não, mas não é aula de hoje, não. Deixa ela quieta. Sociedade de responsabilidade por cotas limitada, ou é aquela que é para sorrir. Se é para sorrir, é com patati. E se é para chorar, é com quem, turma? Vamos lá, turma. Minutos finais da nossa aula. Se é para sorrir, é com patati. Se é para chorar, é com quem? É com a SA, isso mesmo. É com a SA. Olha, senhoras e senhores. Canta para mim, por favor. Canta, se você quiser printar essa tela aí, é a tela da vitória, viu? É a tela da vitória. Olha aí, senhoras e senhores. Sociedades empresárias personificadas que têm personalidade jurídica. Sociedade empresária personificada é gênero que comporta cinco espécies. Ou é sociedade em nome coletivo, ou é comandita simples, ou é comandita por ações. Ou também pode ser LTDA e também pode ser SA. Sociedade de responsabilidade limitada. Nós temos duas. Responsabilidade limitada. Ou é limitada ao valor das suas cotas, limitado ao valor das suas cotas, Por isso nós chamamos sócio cotista. Sócio cotista, LTDA. Ou limitada, responsabilidade limitada. Limitada ao quê, professor? Obrigações é limitada ao quê? Limitada às suas cotas na LTDA ou limitada às suas ações? Ops. Ou são cotas ou são ações.
cotas LTDA e ações na SA. Ações. Então, você tem classificação da responsabilidade do sócio: ilimitada, limitada ou mista. Ilimitada, limitada ou mista. O nosso foco maior é na responsabilidade limitada. Limitada. São as de baixo, turma. Limitada às suas cotas na LTDA, sócio cotista, limitada às suas ações, responsabilidade do sócio, limitada às suas ações na SA, sócio acionista. Sócio cotista, sócio acionista. Então, nós temos 3 tipos de responsabilidade aqui. Ilimitada, responde com patrimônio pessoal, o sócio responde com patrimônio pessoal. Responsabilidade limitada, aqui não responde, via de regra, com o patrimônio pessoal. Não, por quê? Porque tem limitação. É limitada até a obrigação do sócio. Então, tudo certo, né? Estamos tudo certo. O artigo 1052 do Código Civil é importante aqui para nós. Artigo 1052 do Código Civil é importantíssimo para nós aqui. A responsabilidade é limitada até o valor das suas cotas. Limitação do sócio, responsabilidade do sócio. Limitada ao valor de suas cotas na LTDA, sócio cotista. Ou responsabilidade do sócio pode ser ilimitada na SA, limitada às suas ações. Então, nós temos essa noção geral aqui desses tipos societários, que têm personalidade jurídica, sociedades empresárias que têm personalidade jurídica, com essas 3 responsabilidades. Ou é responsabilidade ilimitada, ou é limitada, ou é mista. A mista cai pouco, dá para a gente dar continuidade na próxima aula, e a limitada. A limitada é a que mais cai, turma. Limitada às suas cotas na LTDA, limitada às suas ações na SA. Ok? Juntos até aqui, senhoras e senhores? Muito bem, muito bem. Essas são as principais classificações aqui no que diz respeito às sociedades. Deixa eu ver se tem. O Código Civil está no artigo 1045. Ó. Você pode vir aqui para as sociedades, aqui com responsabilidade ilimitada. Você tem a sociedade em comum, a sociedade em nome coletivo. Responsabilidade mista, você tem comandita, você tem sociedade em conta de participação, e você tem limitada, LTDA e SA. Mas para falar mais dessa sociedade em comum em nome coletivo, sociedade em comandita de participação, nós precisamos aqui de dar continuidade em mais um bloco da nossa aula. Quanto à aquisição da personalidade jurídica, para a gente fechar isso aqui, turma, você tem sociedades não personificadas e personificadas. Turma, é muito simples. Não personificadas, 2 hipóteses. Sociedade que não tem personalidade jurídica. E as que têm personalidade jurídica foram as que foram registradas, seus atos constitutivos no cartório competente. Lembre-se, sociedade empresária registra num cartório e sociedade simples registra em outro cartório. Sociedade limitada, junta comercial, e sociedade simples registra onde? Pergunta boa. E você tem também as sociedades que não têm personalidade. Aí que não tem personalidade, ou porque a lei não quer que tenha personalidade, ou porque na hora os sócios pegaram o contrato social e ir lá registrar na junta comercial antes do início das atividades, os sócios não foram. Não registraram seus atos constitutivos na junta comercial, que é uma obrigação geral do empresário. De novo, é obrigação geral do empresário registrar na junta comercial antes do início das atividades. Aí a sociedade foi lá, não registrou. Se ela não registrou, ela não tem personalidade jurídica. É uma sociedade incomum, uma sociedade irregular, uma sociedade de fato. Ou então registrou no cartório errado. Então não tem personalidade jurídica. Então, com relação à aquisição da personalidade jurídica no estudo de classificação da sociedade, ou é não personificada ou é personificada. Personificada é porque tem personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica, e não personificada é que não tem personalidade jurídica. Ou porque os sócios deram bobeira, ou porque a lei fala, olha, aqui eu não quero que tenha personalidade jurídica, que é o caso da sociedade em conta de participação. Mas aí é uma outra aula.
como o nosso tempo aqui findou 1 hora só, nós vamos parar por aqui e retomamos os estudos aí, caso a coordenação nos solicite mais uma participação. Ok, senhoras e senhores? Agradeço a participação de todos vocês. Lembre-se que isso aqui é uma aula pancada em direito societário, informações relevantes sobre estudos de sociedades. Lembre, a sociedade ela é empresária, com seus 3 requisitos de empresário, e se não for empresário, vai ser sociedade simples. Então, dentro do estudo de direito societário, professor, eu posso falar que a gente estuda tanto sociedade empresária como sociedade simples? Isso. Por que eu estudo sociedade simples mesmo? Porque as sociedades simples formam a teoria geral das sociedades empresárias. Senhoras e senhores, esta aula fica gravada, fica aqui aquele forte fraterno abraço a todos vocês. Muito obrigado aí por participarem até o presente momento. Até a próxima oportunidade. Forte fraterno abraço a todos vocês.